Bom, vamos lá. Excelente a pergunta, porque na verdade nós temos dois tipos de responsabilidade. Nós temos a responsabilidade criminal e a responsabilidade civil. A responsabilidade criminal do menor de idade não existe, então ele vai apenas fazer um fato análogo a crime e o máximo que vai acontecer com ele é eventualmente ficar detido numa casa própria para ele. Quando a gente fala de responsabilidade pelo bullying, nós estamos falando de responsabilidade civil, indenização, dinheiro, né? Quem que vai pagar por isso propriamente dito? Quem vai pagar por isso, em regra, é o menor que cometeu junto com seus pais, né? Então, os pais são responsáveis por esse menor que fez o bullying. Só que, ao meu ver, quando a escola, ela é notificada a respeito do que está acontecendo e ela não toma nenhuma atitude, ela também deverá ser responsabilizada. No caso em tela, Mayara, o que me aparenta é que a escola já sabia o que estava acontecendo, tanto que essa mesma criança ela foi agredida algumas vezes anteriormente. E pelas notícias que nos chegam, ela não atuou combatendo esse bullying, né? O negócio assim é assustador, né? Você deixar de repente o seu filho aos cuidados de uma instituição que pelo jeito não se preocupa, né? Pelo jeito não, né? Que não se preocupa de maneira alguma com a segurança, né? Da criança, do seu filho, enfim, da pessoa querida, da criança querida que está na escola. Eu acho profundamente lamentável, eu acho que uma punição muito severa tem que ser imposta a essa instituição e aos responsáveis pela mesma. Agora, e com a criança agressora? O que deveria acontecer, hein, Felipe? A gente viu recentemente aquela série da Netflix, né, que inclusive ganhou vários prêmios, chamou muita atenção, adolescência, e no caso ali a criança criminosa, não sei se o termo é correto ou não, como a Mayara falou, mas a criança que assassina na série, ela fica presa durante um tempo, depois eu não sei o que acontece quando ela for maior, mas na série ali ela fica presa. Aqui no Brasil isso não pode acontecer, mas qual seria a punição para a criança e para os pais da mesma? Muito bem, também é uma excelente pergunta, porque acontece o seguinte: em 2024 houve uma alteração na norma. Até 2024, a prática do bullying não era considerada crime. A partir de janeiro de 24, o bullying ele se torna crime, porém com penas muito estranhas. Por que penas estranhas? Porque o bullying cometido presencialmente, ele tem uma pena só de multa. E o bullying feito pela internet, chamado cyberbullying, ele tem uma pena de 2 a 4 anos de reclusão. Por que o legislador fez essa diferença? Porque o bullying feito presencialmente, em regra, ele não perpetuaria pelas redes sociais e também não teria a vantagem de ter o anonimato da internet. Mas esquece o legislador que o bullying presencial pode ter consequência física. Então nós temos duas consequências criminais para o bullying, que é a feita pela internet, de 2 a 4 anos, e aquela feita presencialmente, que é por multa. Mas volto a falar, quando feito por menor de idade, são atos análogos a crimes. Então essa criança ela não responde por crime, mas por ato infracional. E esse ato infracional, muitas vezes, não vai ser revertido num cárcere. Deixa bem claro que a prática do bullying, ela também não pode ser respondida sozinha. Se a criança cometeu um homicídio, ou o adolescente cometeu um homicídio, ou cometeu uma lesão corporal, uma injúria, isso também vai ser respondido em conjunto com a prática de bullying, né? Então tem que ser uma somatória de crimes que a gente vai colocando nesse ponto. Pois é, e aí, Felipe, os pais da vítima, né? No caso, esses pais, ele está falando desse caso do Rio de Janeiro, porque foi o que aconteceu ontem, né? Super recente, que os pais procuraram a escola não fez nada. Foram 4 agressões prévias que esse filho sofreu, né? Pelo menos ali. Uhum. Procurou 1, 2, não resolveu. O que os pais devem fazer? Qual que é o primeiro meio? O primeiro meio é a escola mesmo, ou, dependendo, já vai direto para a delegacia, contrata um advogado? O que você indica para os pais que tem um filho ali, uma filha, que está sendo vítima de bullying? Muito bem, isso é importantíssimo, Mayara, porque, primeiramente, todas as alternativas devem ser feitas. Primeiro, você vai à escola, você vai conversar com a direção da escola, você vai registrar um boletim de ocorrência, você vai contratar um escritório de advocacia. Todas as frentes devem ser postas. Por quê? Porque o bullying, ele não é uma brincadeira isolada. O bullying, ele tem algumas características para que ele ocorra. Ele é habitual, ou seja, ele ocorre sempre, ele não é uma brincadeira esporádica. O bullying, ele é feito perante uma pessoa que tem uma hipossuficiência defensiva, ou seja, ela não consegue se defender. O bullying, ela é feito
feita por uma violência gratuita. Não é uma resposta a uma injusta agressão. Você está humilhando, você está agredindo uma pessoa pelo simples fato da pessoa ser o que ela é. Então, como o bullying ele se assemelha muito a uma prática de tortura diária, há a necessidade de todas as frentes serem tomadas. Converse com a diretora, com o diretor do colégio, se isso tem que já surtir algum efeito. Em paralelo, faça um boletim de ocorrência e acione um escritório de advocacia, porque a escola, de maneira administrativa, deverá tomar as atitudes, o delegado deverá tomar atitude na esfera penal e o advogado deverá tomar a atitude na esfera civil e indenizatória.